Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 11 de novembro. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, estende para todo o território nacional a determinação para desbloqueio de vias públicas ocupadas por caminhões que participam de atos antidemocráticos. Esse é um dos destaques da edição de hoje, e você vai ver também. Assassino da juíza Viviane do Amaral é condenado a 45 anos de prisão. Justiça condena grupo criminoso que causou prejuízo de mais de 7 milhões de reais ao INSS. E no projeto Diálogos com o Supremo, o debate sobre liderança e equidade de gênero. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ampliou para todo o território nacional a ordem de liberação das pistas e a punição para caminhoneiros e manifestantes contrários ao resultado das eleições. A decisão foi proferida no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental 519. Nessa quinta-feira, o ministro já havia determinado o desbloqueio de vias públicas ocupadas por caminhões em Brasília e agora decidiu pela ampliação. Moraes destacou que a persistência de atos criminosos e antidemocráticos em todo o país, contrários à democracia, ao Estado de Direito, às instituições e à proclamação do resultado das eleições gerais de 2022 pelo Tribunal Superior Eleitoral, recomenda a extensão da decisão cautelar a quaisquer fatos dessa natureza em curso em todo o território nacional, para que sejam imediatamente tomadas pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Militar dos Estados, no âmbito de suas atribuições, a adoção de todas as medidas necessárias e suficientes a critério das autoridades responsáveis para a imediata desobstrução de todas as vias e locais públicos que ilicitamente estejam com o trânsito ou acesso interrompido. As medidas devem resguardar a segurança de pedestres, motoristas, passageiros e dos próprios participantes do movimento. Moraes determinou ainda a identificação de todos os manifestantes e as empresas envolvidas nos atos para que seja aplicada multa de R$100 mil por hora, conforme previsto em decisão do próprio ministro em 31 de outubro. Essa medida é para que prossigam as investigações e punições às empresas que têm ofertado suporte logístico e financeiro às pessoas e veículos que permanecem em locais públicos. Na última terça-feira, Moraes se reuniu com procuradores-gerais de Justiça de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo para tratar de bloqueios nas vias. Segundo os MPs, estão sendo identificados empresários que estariam apoiando o movimento, fornecendo barracas, banheiros químicos e alimentação. Na mesma decisão, o ministro Alexandre de Moraes mandou intimar o diretor-geral da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, os governadores dos estados e do Distrito Federal e os procuradores-gerais de Justiça e os comandantes das polícias militares do país. Em outra decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro informe, no prazo máximo de 10 dias, se ocorreu troca do carregador de bateria da tornozeleira eletrônica do deputado federal Daniel Silveira, do PTB. Em caso afirmativo, que sejam informadas a data da troca e as razões. O ministro também quer saber se há registro formal de reclamação de Daniel Silveira sobre problemas com a bateria da tornozeleira, se o aparelho já apresentou falhas com outros usuários e ainda determinou que seja enviado um relatório detalhado de todos os aparelhos utilizados pelo deputado que ficaram sem bateria. Com as novas diligências, o ministro prorrogou por mais 30 dias o inquérito contra o deputado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal invalidaram leis do município de Manaus que concediam pensão vitalícia a viúvas de ex-vereador e de médico da Câmara Municipal. A decisão por unanimidade foi em plenário virtual. A Procuradoria
Procuradoria-Geral da República, autora da ação, alegava que as normas contrariam os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, considerou as leis inconstitucionais. Fachin justificou que as pensões vitalícias a viúvas de ex-vereador e de médico da Câmara Municipal são benefícios a pessoas que não fazem parte da administração pública, portanto, sem qualquer respaldo jurídico. O caso foi analisado pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Todos os ministros da Corte acompanharam o entendimento do relator. Tendo em vista que as pensões têm natureza alimentar, os efeitos da decisão do STF passam a valer apenas a partir da data do julgamento. E também na sessão virtual encerrada no último dia 9, o plenário Supremo determinou o arquivamento das ações sobre o rol de cobertura dos planos de saúde. A matéria era tratada em uma ação direta de inconstitucionalidade e em duas arguições de descumprimento de preceito fundamental que questionavam a limitação de procedimentos e exames pelas operadoras de planos. Mas a maioria do plenário entendeu que a questão foi solucionada pelo Poder Legislativo com a edição de uma nova lei disciplinando a matéria. O plenário virtual do Supremo retomou hoje o julgamento das ações que questionam a validade da regulamentação do trabalho intermitente. Desde 2017, o tema tramita na Suprema Corte, quando passaram a valer as mudanças da reforma trabalhista. A sessão virtual começou hoje e está prevista para terminar no dia 21. A ministra Rosa Weber foi a primeira a votar, em razão do pedido de vista que fez em sessão presencial que começou a julgar o tema em 2020. Na época, no julgamento presencial, o relator, ministro Edson Fachin, votou pela inconstitucionalidade do trabalho intermitente. Ele julgou que a modalidade pode dificultar a garantia de direitos trabalhistas fundamentais, porque permite que as empresas convoquem os funcionários somente quando necessário, o que gera insegurança para os trabalhadores, que não têm previsão de quando irão prestar o serviço e quanto vão receber. Os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes também já votaram em sessão presencial. Eles julgaram que o trabalho intermitente é constitucional. O ministro Nunes Marques, ao votar, destacou a flexibilidade de horários e na rotina dos funcionários e ainda a regularização de serviços que não eram formalizados. E o ministro Alexandre de Moraes destacou que a reforma trabalhista também permite maior fiscalização do poder público para que não haja exploração na relação de emprego. No próximo bloco, o ex-marido da juíza Viviane do Amaral é condenado a 45 anos de prisão. Voltamos já. O engenheiro Paulo José Ronense, acusado de matar a ex-mulher, a juíza Viviane Amaral, foi condenado e vai permanecer preso. O julgamento começou ontem e a sentença saiu na madrugada de hoje. O veredito de culpado saiu às 4 horas da madrugada. O engenheiro Paulo José Ronense foi condenado a 45 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato da ex-mulher, a juíza Viviane Vieira do Amaral. Os jurados acolheram o parecer do Ministério Público de que o crime foi cometido porque Paulo não aceitou o fim do relacionamento, principalmente por causa das consequências financeiras da separação. Ela cedeu tudo que ele queria, tudo. Inclusive, ela tirou o dinheiro da aplicação dela para pagar a ele, que ele achava que tinha direito de metade do que ela tinha lá. O engenheiro foi condenado por homicídio quintuplamente qualificado. O crime foi considerado feminicídio praticado por motivo torpe, cruel e sem possibilidade de defesa da vítima. O fato de o assassinato ter ocorrido na frente das 3 filhas do casal também contribuiu para o aumento da pena. O julgamento durou 13 horas. Paulo José está preso preventivamente há 1 ano e 11 meses. Com a condenação, ele vai continuar preso. O juiz destacou que o engenheiro tinha planejado o crime e que vários depoimentos durante a investigação confirmaram o comportamento violento dele contra a juíza. Em um dos momentos de fúria, Paulo chegou a arremessar um copo de vidro na parede que machucou a filha mais nova do casal.
O crime ocorreu na véspera do Natal de 2020 no bairro Nobre do Rio de Janeiro. Viviane foi atacada com faca quando encontrou Paulo para entregar as filhas para passar o feriado com ele. O engenheiro foi preso em flagrante. Viviane Vieira do Amaral tinha 45 anos e foi juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por 15 anos. A defesa de Paulo José pretende recorrer contra a decisão do Tribunal do Júri com o argumento de problema de saúde mental. O Ministério Público Federal obteve da Justiça a condenação de um grupo especializado em fraudar o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Os prejuízos aos cofres da União somam mais de 7 milhões de reais. Os golpes eram aplicados no Piauí e no Maranhão. Segundo a denúncia do MPF, eles usavam documentos falsos e induziam servidores do INSS para obter benefícios previdenciários. O Ministério Público Federal reforçou para a Justiça a reincidência de crimes cometidos pela quadrilha, ao apontar que as fraudes foram executadas, pelo menos, 72 vezes pelos réus. O modus operandi funcionava da seguinte forma: o grupo procurava idosos que se passavam por pessoas fictícias e falsificavam documentos. O próximo passo dos criminosos era a obtenção de benefícios assistenciais e o recebimento mensal de aposentadoria. Os 4 réus foram condenados pelos crimes de associação criminosa e estelionato previdenciário continuado. A decisão ainda cabe recurso. O Tribunal Superior do Trabalho realizou audiência de conciliação em processo por trabalho análogo à escravidão. A empresa denunciada concordou em pagar a indenização no valor de 20 milhões de reais. Além da indenização a título de danos morais coletivos, o acordo prevê 40 tópicos a serem cumpridos. Os compromissos vão desde cuidados com salubridade, limpeza e adequação das instalações, até a promoção de treinamentos para a utilização de ferramentas e equipamentos. As exigências aplicam-se não apenas a Rumo, mas a toda a cadeia de prestação de serviços da empresa. O descumprimento pode acarretar multa de até R$100 mil por item desobedecido. A audiência foi acompanhada pelo presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, e foi presidida pela desembargadora convocada Margarete Rodrigues Costa. Segundo ela, o acordo representa a garantia da dignidade e reparação aos trabalhadores lesados. Era mais que uma audiência, né? Era uma audiência emblemática que foi designada para que pudéssemos homologar um acordo que chega a põe termo a um processo muito antigo que lidava ainda com questões vinculadas ao trabalho análogo à escravidão. A ação civil pública foi movida contra a América Latina Logística Malha Paulista. Em 2010, o Ministério Público do Trabalho recebeu denúncia anônima sobre aliciamento de trabalhadores para atuar na linha férrea de trens e cargas de Embu-Guaçu. De acordo com a denúncia, eles estariam amontoados em contêineres e havia pessoas com suspeita de tuberculose. A fiscalização do trabalho lavrou 33 autos de infração. A ação identificou restrição de locomoção e ameaça à integridade física dos trabalhadores, entre outras irregularidades. Os trabalhadores também eram submetidos a jornadas exaustivas e alimentação precária. Além disso, tinham as carteiras de trabalho retidas e dificuldade para exercer o direito de voto. A retirada de 51 trabalhadores se deu com a ajuda da Polícia Civil de São Paulo. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve a sentença que condenou a ferrovia a cumprir 27 obrigações, como providenciar alojamentos e instalações sanitárias adequadas, áreas de refeição e recreação e meios necessários para a livre locomoção dos trabalhadores em locais de difícil acesso. Fixou ainda indenização por dano moral coletivo de 15 milhões de reais em valores da época, em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho em 2016, após a Rumo Malha Paulista assumir o controle acionário da empresa. Em 2022, a Rumo propôs a celebração de acordo e se comprometeu a pagar 20 milhões de reais a título de danos morais coletivos. O recurso será destinado a instituições voltadas para a promoção do trabalho legal por meio de projetos de geração de emprego e renda.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que empresa de factoring pode emprestar dinheiro mesmo não sendo instituição financeira. Os ministros concluíram que a sociedade empresária de factoring pode celebrar contrato de mútuo feneratício, ou seja, o empréstimo de dinheiro com cobrança de juros. Para isso, basta respeitar as regras dessa espécie contratual aplicáveis aos particulares. No caso, 2 clientes da fatorizadora apresentaram embargos à execução com a alegação de invalidade nas confissões de dívida que deram origem à cobrança por derivarem de contrato de factoring. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul descaracterizou o contrato celebrado entre as partes para contrato de mútuo feneratício. O fundamento foi o de que houve empréstimo de dinheiro pela fatorizadora e que essa prática por si só não é vedada pelo ordenamento jurídico nacional. No recurso especial desprovido pela terceira turma, os executados argumentaram que a fatorizadora não poderia celebrar contrato de mútuo, pois seria atividade privativa de instituições financeiras nos termos da legislação específica. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, os dispositivos destacados pelos recorrentes delimitam o conceito de instituição financeira, mas não vedam a prática de mútuo feneratício entre particulares. A ministra observou que, para as pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do sistema financeiro nacional, como as sociedades de factoring, os juros não podem ultrapassar a taxa de 12% ao ano, conforme a lei de usura, sendo permitida apenas a capitalização anual. Veja a seguir, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia conscientiza a sociedade com ações de combate ao trabalho infantil doméstico. O Supremo Tribunal Federal promoveu uma palestra sobre liderança feminina e equidade com a filósofa francesa Gisèle Zilach. A professora foi a segunda participante do ciclo Diálogos com o Supremo. O encontro na sala de julgamentos da segunda turma do STF reuniu profissionais que trabalham no meio jurídico, tanto no Supremo quanto em outras instituições. A doutora em filosofia política Gisèle Zilach fez um panorama da participação das mulheres em cargos de liderança. Gisèle lembrou que elas representam mais da metade da população, mas contribuem apenas com 37% do PIB mundial, que é a soma de todas as riquezas. A pesquisadora disse que se as mulheres tiverem mais acesso aos locais de poder e de tomada de decisão, o PIB poderia aumentar em 12 trilhões de dólares até 2025. E isso poderia fazer com que mais de 240 milhões de trabalhadores fossem integrados, o que reduziria muito a lacuna de gênero atual. Isso traz um impacto positivo no desempenho organizacional, um impacto na economia mundial. Então, isso é muito importante. E isso se chama o bem comum, isso se chama visão de mundo. E, portanto, é importante que as mulheres estejam mais presentes nos locais de decisão. Gisèle Zilach também citou um estudo sobre as competências de um líder que impactam no desempenho organizacional. As mulheres têm a maioria delas. As mulheres aplicam, em média, 5 dos 9 comportamentos-chave da liderança, que melhora o desenvolvimento organizacional. Sobretudo 3, desenvolvimento pessoal e dos outros, expectativas e reconhecimento, exemplaridade. Então, vemos que esses comportamentos, uma vez sendo praticados cada vez mais, as mulheres poderão trabalhar e participar em dimensões diferenciadas, a partir de valores, do meio ambiente, responsabilidade, liderança e gestão de equipes. A palestra foi a segunda de uma série do projeto Diálogos com o Supremo. O programa foi criado para a difusão de conhecimento jurídico e o desenvolvimento do pensamento crítico sobre temas importantes e atuais. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia tem conscientizado a sociedade com ações de combate ao trabalho infantil doméstico. Veja na reportagem os impactos sociais do problema e a importância de medidas conjuntas entre vários órgãos para combater esse tipo de crime.
Um sorriso que esconde marcas de um passado difícil. Mari foi mais uma das vítimas do trabalho infantil doméstico. Começou a trabalhar aos 10 anos, quando a mãe recebeu promessas de cuidado de uma patroa. Eu quero sua filha para tomar conta do meu, mas aí sua filha vai ter estudo, vai ter comida e roupa lavada. Então a minha mãe me doava para as pessoas e eu trabalhava para as pessoas, para minha mãe ganhar, e minha mãe não estava ganhando. O trabalho infantil doméstico acaba correndo meio que escondido na realidade dessas residências, inclusive com a naturalização, onde as pessoas não assumem como um trabalho, mas associam como uma ajuda, alguém que eu trouxe do interior para ajudar. Então eu trabalhava mais por comida. Como eu fui ficando mocinha, entendendo as coisas, eu disse, não, eu quero trabalhar com o dinheiro na minha mão. Então eu comecei a ter problema com a patroa. Eu já apanhei da patroa. Em 2019, a realidade enfrentada pela Mari atingiu 13.679 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos na Bahia. O estudo foi realizado pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de 2016 a 2019. E os números registrados aqui na Bahia representam 16,4% das ocorrências nacionais, colocando o estado em segundo lugar, ficando apenas atrás de Minas Gerais. Ele é uma cicatriz que expõe aquela ferida que ainda está completamente aberta na sociedade brasileira e que faz com que a gente alcance a época colonial, como se ela ainda estivesse viva. Então, ela é uma linha direta com aquele período que a gente já deveria ter superado, que é o da escravização e de diferenciação de pessoas a partir de critérios que desigualam e que tornam as pessoas menos humanas. O trabalho infantil doméstico são normalmente situações também de trabalho escravo, né? Porque não paga salário, jornada exaustiva, a violência física. E é algo que exige a nossa mobilização, a nosso estudo, a nossa qualificação para que o judiciário consiga atender como resposta à superação dessa cicatriz que expõe essa ferida aberta, que é o racismo, que é a discriminação, que é de uma sociedade patriarcal. É como se a gente revivesse aqueles tempos de Casa Grande e Senzala. A secretária-geral do Sindicato dos Domésticos da Bahia, Milka Martins, sinaliza a dificuldade em detectar o trabalho infantil doméstico. Que a lei diz que o lar ele é inviolável, né? Esse lar que é inviolável, na verdade, não é nem dos empregadores, é dessa criança quando ela é retirada do seio da sua família. Mas aqui na casa dos empregadores, a lei vem e diz que o lar é inviolável e aí a fiscalização não tem como adentrar nessas residências para poder fazer, né, todo um processo de conscientização que essa criança não pode estar no trabalho doméstico, onde nós passamos por todo tipo de violência. Da infância, da violência sexual, né, da violência física e mental. Milka relembra o passado doloroso. Quando eu vim trabalhar com 7 anos de idade, eu fugi dessa casa, passando por toda essa violação de direito, dormia no chão, apanhava, fui violentada. A primeira relação do filho do patrão foi comigo. Eu com menos de 11 anos, né? E a gente sabe... Só nós que estamos aqui na luta é que sabemos o que a gente está passando e vê as nossas crianças passar. Prejuízos que travam as perspectivas de um futuro diferente. Ela vai afetar a sua escolaridade. Normalmente elas têm dificuldade, porque é um trabalho pesado, e muitas vezes elas não são autorizadas a frequentar a escola, ou quando são autorizadas é à noite, depois de uma jornada extremamente exaustiva. O trabalho dentro dessa residência é um trabalho onde a criança ou o adolescente não tem hora para começar e também não tem hora para terminar. O Ministério Público do Trabalho possui 3 programas voltados ao tema, como explica a procuradora Andréa Thanos. O primeiro é o MPT na Escola, que é um programa do Ministério Público do Trabalho em que a gente faz uma capacitação da rede dos professores, né? A gente capacita os professores acerca dessa temática. O segundo programa que a gente tem é o programa de políticas públicas, porque não basta tirar a criança e adolescente, né, do trabalho infantil e não ter onde colocá-los. Então, a gente precisa também provocar o município, o Estado e a União, né, o Estado em sentido lato. E o terceiro eixo que a gente atua também é o programa da aprendizagem. A gente fala que a aprendizagem é a principal política pública de combate ao trabalho infantil que a gente tem no Brasil. Ações que necessitam de um trabalho em rede para tirar a prática da invisibilidade. Primeiro, qualificar a sociedade
a partir dos elementos que ela tem de denúncia, que são: existe o aplicativo MPT Pardal, existe o Disque 100, existe o próprio site do Ministério do Trabalho e Previdência, que eles têm canais de denúncia. Então, é importante que vocês, na medida do possível, sempre estejam falando disso, que a gente sempre esteja tocando nesse assunto, que a sociedade se qualifique e incorpore a responsabilidade coletiva. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, um ótimo fim de semana.